Irmãos e irmãs, nós podíamos hoje dar como título para essa conversa do padre, chamada homilia, os nossos medos e a confiança em Deus. Os nossos medos, ok, é fácil de saber que todos temos algum. Quanto à confiança em Deus, é preciso verificar se nós também a temos, a cultivamos. Quando o nosso coração não está habitado por um amor que seja forte e uma fé que seja firme, facilmente a nossa vida fica à mercê dos medos. Os medos nos dominam. Às vezes, é aquele medo de perder o prestígio, a segurança, o conforto, o bem-estar, o que nos trava de tomar decisões na vida. E patinamos, e patinamos, e patinamos. Não nos atrevemos a arriscar a nossa posição social, não nos atrevemos a arriscar o nosso dinheiro e nem aquelas pequenas felicidades. Outras vezes, o medo que nos paralisa é aquele de não sermos acolhidos, amados, desejados. Aquele medo que aterroriza, porque imaginamos ficar sozinhos, e ninguém foi feito para ficar sozinho. O próprio livro do Gênesis lembra, não é bom que o homem, o ser humano, esteja só. A solidão é muito ruim. Também ter de enfrentarmos a vida diária sem a companhia próxima de alguém. Outro dia dava o exemplo aqui, quando a gente faz uma viagem acompanhado, a viagem vai mais rápida, né? A sensação que a gente tem só essa, né? Demora a mesma coisa e pode ser que até demore mais, né? Outro dia estava tão entretido numa conversa voltando que a gente voltou quase o dobro do tempo, né? Tirou o pé do acelerador para ficar conversando mais durante o caminho. Então, quando a companhia é boa, não se vê o tempo, a vida fica mais leve. Podíamos até pensar quem casou é um cônjuge. Um cônjuge, depois seriam dois cônjuges, né? Palavrão, esse cônjuge. E o que é um cônjuge? É aquele que está apto a carregar com o outro o peso. Tem a ver com a canga, né? Aquela madeira do carro de boi, não é canga que vai em cima? 2 bois, é isso. 2 boi, não, um boi, não vou falar que é uma vaca, vocês vão achar que é feio, né? Vão carregar juntos a carroça da vida. Se deixar um para o outro, vai sacrificar, vai cansar, vai se perder. Enfim, só um exemplo. Com frequência, vivemos preocupados apenas com ficar bem, ficar bem. Não vou falar hoje, mas qualquer dia desses, um refrão do nosso tempo é: o importante é ser feliz. Tão diferente do que dizia Santa Teresa de Calcutá: Deus não me chama para a felicidade, mas para o que Deus espera de mim não é a felicidade, os aplausos, o reconhecimento. O que Ele espera de mim é a fidelidade. Não será possível ser feliz sem ser fiel. Mas outro dia a gente fala sobre esse assunto. Nos dá medo de passar ridículo, de confessar as nossas verdadeiras convicções, dar testemunho da nossa fé. Me lembrava numa das missas de hoje, uma amiga que fez um consultório, e bastante católica, frequente, nenhum problema de fé, mas nenhum mesmo, né? No geral, claro, probleminha a gente sempre tem algum, né? Mas ela dizia assim que não ia colocar lá no seu consultório uma imagem de Nossa Senhora que ela era devota, porque ela haveria de atender pessoas que não são católicas. A gente conversou a respeito. Se a casa é minha, eu coloco na minha casa o que eu acredito, não o que os outros acreditam. Quando a gente vai à casa do outro, a gente se submete ao outro. Tanto é que existem uns puritanos por aí que acham que se entrar um espírita numa casa e se entrar depois, você vai ficar contaminado. Eu acho que espiritismo não é um vírus, só é uma filosofia, um jeito de acreditar que não é o meu. Mas um vírus que se pega no ar, aí já me parece um pouquinho além da fé católica. A gente pode entrar nos lugares. O importante é que aquilo que a gente acredite não saia de dentro da gente, né? Não fuja. Se eu vou na sua casa e tem lá um Iemanjá,
Ok, está bonita. Eu não gostei muito da cor, mas não é o que eu acredito. Não faz sentido. Às vezes, então, a gente deixa de dar testemunho por falta de convicção, às vezes um pouco de respeitos humanos. E a gente não fala do que crê, a gente não posiciona aquilo que vai, de fato, no coração da gente. Porque tememos as críticas, os comentários, tememos as rejeições dos outros. Pensando aqui, por esses dias teve uma confusão, até escrevi sobre isso hoje no jornal, no artigo. O pastor dizia que foi numa igreja católica e lá ele falou que Nossa Senhora não era mãe de Deus. Aí deu um rebuliço total. Tudo bobagem, gente. Como que um pastor, vocês esperam que ele vai dizer que Nossa Senhora é mãe de Deus? É o que ele crê, é diferente. Deixa ele pregar o que ele crê e a gente continua acreditando no que a gente crê. Agora, se a gente não tem convicção suficiente, não pode ouvir ninguém, conversar com ninguém. O diálogo supõe que a gente tenha convicção, tenha algo para dar e o outro também. Mas toda vez que eu for conversar com alguém, eu vou mudar de ideia? Necessariamente, não. Então, acabamos não nos entendendo e nos respeitando. E talvez por isso a gente acabe também não se expondo. Por vezes, quantas ocasiões a gente tem de professar a fé da gente no dia a dia? Por comportamentos, por palavras. Quantas? Uma situação aqui, outra situação ali. Não queremos ser catalogados, classificados. Outras vezes nos invade o temor do futuro. Me parece que esse daqui, sobretudo, pai e mãe que tem, né? De como é que vai ser quando casar, como é que vai ser para sustentar as crianças, a escola. Não vou fazer a conta aqui não, senão vocês ficam assustados, né? Mas pôr tudo no papel, depois cresce, depois isso, depois aquilo, e depois o medo de perder o emprego, e tudo aquilo que vem e oprime. São temores do futuro. Não vemos claro o nosso caminho, não temos segurança em nada, talvez não confiemos em ninguém, nos dá medo de enfrentar esse amanhã. Sempre foi tentador acreditar que na religião está um refúgio seguro que nos liberte dos nossos medos. Mas a fé, ela não nos liberta das provações. Quem confia em Deus não está livre de ser provado. O melhor aluno da sala não está isento de fazer a prova. A chance que ele terá na prova é mostrar se de fato ele é bom. Mas nenhum, por melhor que seja, está isento de ser provado. O que dá, então, a confiança em Deus não é uma libertação das provas, mas é a certeza de que Deus está conosco para enfrentar todas as provas. Até quando alguém pede assim, padre, reza para mim para eu passar na prova, né? Você estudou? Estudei. Então eu vou rezar para o Espírito ajudar você a pôr para fora o que você pôs para dentro, né? Porque se você não pôs nada para dentro, o Espírito não vai ter o que tirar daí de dentro. A gente ajuda Deus a ajudar a gente. Seria um erro viver ou ver na fé um refúgio fácil de preguiçosos, de covardes, de ariscos. A fé confiada em Deus, quando é bem entendida, não conduz o crente a fugir da sua responsabilidade diante dos problemas, como eu dizia há pouco. Não leva o cristão, o crente, a fugir dos conflitos e se fechar no isolamento. Nada disso. Pelo contrário, é a fé em Deus a que enche o seu coração de força para viver com mais generosidade. É a confiança viva no Pai que nos ajuda a superar as covardias e os medos. Irmãos e irmãs, a fé não cria homens covardes, mas pessoas resolvidas, resolutas, audazes. Não fecha os crentes em si mesmos, mas abre-os à vida problemática e conflitiva de cada dia. Não os envolve na preguiça, na comodidade, mas os anima ao compromisso. Quem tem fé se compromete com a vida, não foge das batalhas, pois sabe que desde sempre com Cristo é vitorioso. Quando um cristão, um crente escuta verdadeiramente o que Jesus disse no Evangelho,
Não tenham medo. Não tenham medo. Não se sente convidado a fugir dos seus compromissos, mas se sente alentado pela força de Deus a enfrentar todas as situações da sua vida. Assim, hoje, a palavra nos fala dessa confiança que devemos ter em Deus para vencer os medos. A confiança em Deus tira o medo. Na palavra, escutamos que onde Deus está, Ele afasta o medo. Onde Deus está, Ele afasta o medo. E o medo é sempre algo irracional, né? Uma emoção primária que nos domina. A gente não tem assim tanto controle antes, né? Tanto é que tem gente que tem verdadeira fobia, né? De barata. Só de falar a pessoa já está com calafrio, né? De rato, enfim, de cobra, de um bocado de coisinhas, né? Veja, você é mais forte que um rato, não é não? Você é mais forte que uma barata? E tem gente que sabendo até que a baratinha é de plástico, se jogar, assusta. É algo que precisa de controle. Mas não vamos nesse caminho agora não. Gostaria de avançar na conversa, apenas mostrando, ou pelo menos refletindo, mais que isso, hoje temos um ajudante aqui, né? Refletindo, como por vezes nós estamos dominados pelo medo. A gente tem medo, por vezes, de passar em determinada rua, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo da violência, a gente tem medo de um monte de coisas, e daí a gente se acha livre, mas com um murão bem altão, com 1000 câmeras, com cerca elétrica, com vigia, e nos achamos livres. Mas estamos profundamente dominados pelo medo. Procuramos morar, quem pode, em condomínios fechados, pela sensação de segurança, ou não? Sim ou não? Isso não é exclusividade da gente. Olha, faz poucos dias saiu aí um dado, que nós estamos na 11ª cidade, número 11, do Brasil inteiro, que tem acima de 100 mil habitantes, mais segura. Presidente Prudente, a 11ª cidade mais segura do Brasil, das cidades que tenham acima de 100 mil habitantes. Mas será que a gente tem essa sensação de segurança? Mas não é necessariamente porque roubaram o seu vizinho que você não tem essa sensação de segurança. É que todos os dias nós vamos para o noticiário e ele está cheio de violência, de misérias que são ali. E a gente o sente aqui. Por exemplo, a pessoa acorda, de manhã a primeira coisa que faz, liga o rádio. Aí só tem miséria, desgraça, porque é o programa policial. Até hoje não entendi que sentido tem um programa policial no rádio. Se fosse para informar, teve 3 assaltos, acabou. Não, o João que perseguia a Joana, passou pela rua Joana de tal, e foi, voltou, pegou, trucidou, cortou, pôs na mala, tal, tal. Nós sabemos tudo daquilo que é desnecessário. Que necessidade a gente tem de saber esses detalhes? Aí depois passa um dia aflito, angustiado, perturbado, com dor de cabeça, com medo até da sombra, e não sabe direito por quê. Aí de tarde assiste às televisões, não sei hoje quais são os programas que tem, e lá os programas policiais mostram, né? Uma perseguição em tempo real, né? Coisa de filme. A vida e o filme está tudo igual. E a gente acha até sem graça a vida, quando ela não tem, né? Esses requintes, um som assim de fundo, porque isso os programas policiais também colocam trilha musical na vida. Aí você vê aquela miséria acontecendo, ou alguém sequestrado. Como aquela vez aquela menina ficou sequestrada 30 horas, é isso? Não lembro o nome dela agora. Eloá, sei lá. Um tempo atrás, alguns anos. Vocês lembram disso? 30 horas. A televisão mostrou aquilo 30 horas. Quem ficou assistindo aquilo 30 horas, acreditou que no Brasil inteiro só existia aquilo acontecendo.
É mais ou menos quando a gente assiste uma ceninha do futebol, do jogo, aquela que teve um drible ou aquela que teve um gol, ela é repetida 300 vezes. A gente fala, olha como ele jogou bem. A gente só viu 15 segundos de um jogo que tem pelo menos 90 minutos. Bom, mas voltemos à questão da violência. Daí a gente vê lá o programa, acontecendo uma perseguição, um sequestro, qualquer coisa. Aí, por sorte, aqui está passando o helicóptero da polícia. Aí pronto, você já acha que você está lá. Aí o coração dá uma certa acelerada. O estômago começa a doer um pouquinho. E o medo te domina completamente. E você diz que ninguém mais presta, e que tudo está perdido, e que não tem mais solução. Seguinte, pode ser que hoje ainda eu seja assaltado, nunca fui. Pode ser. Ninguém faça de brincadeira comigo, certo? Depois da missa vem, deixa eu testar o padre para ver se está bom. Não precisa, né? Então, mas se acontecer, é certo que eu vou sofrer por isso. Não sou tão insensível assim. É certo que pode acontecer um trauma, pode acontecer uma outra situação mais dolorida. Ok. Mas eu tenho comigo o seguinte, enquanto não acontecer, esse medo não me domina. Enquanto não acontecer comigo, esse medo não me domina. Não deixo de ir, não deixo de vir, não deixo de fazer com esse medo. Não. Por quê? Não faz sentido. Um exemplozinho para a gente terminar a conversa. A mulher desconfia que o marido está traindo ela. Parece que é meio natural acontecer isso com as mulheres, né? E daí ela fica aflita e ela marca pressão. E toda hora instiga a situação. Aí eles vivem 50 anos, ele nunca traiu ela. Aí aos 50 anos acontece qualquer coisinha lá. Ela falou, eu sabia que ele ia fazer. Passou 50 anos sem paz, 50 anos insegura, 50 anos dominada por um temor de algo que poderia acontecer. E é capaz que até aconteceu de tanto que ela pediu para que acontecesse. Não nos deixemos dominar pelo medo, irmãos. Se Deus não tira os problemas da frente da gente, Ele garante que vai com a gente. E Ele vai com a gente à frente. Nos pega pela mão e nos conduz. Essa é a certeza que a palavra de Deus hoje nos dá. Quem confia no Senhor, vence os seus medos. Quem confia no Senhor, enfrenta cada situação. Veja, se você olhar hoje para trás da sua vida, quantas coisas você passou que imaginou que não teria coragem de vencer? Quantas vitórias já teve que você, de pensar antes, não tinha coragem? Uma mulher que se fez mãe, morria de medo de ser mãe, já tem 3 aí, grandão. Não precisa mais ter medo, já estão crescidos, já deu certo. Não nos deixemos dominar pelo medo. Vamos repetir assim para terminar. Não tenhamos medo, pois o Pai nos ama. Não tenhamos medo, pois o Cristo caminha ao nosso lado. Não tenhamos medo, pois o Espírito Santo nos encoraja. Não tenhamos medo, pois estamos nas mãos de Deus. Irmãos e irmãs, caminhemos, enfrentemos a vida e testemunhemos o amor de Deus. Ele venceu e com Ele há de vencer todos aqueles que estiverem unidos a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.